Olá, bom dia, a paz seja com todos. Estamos iniciando a nossa escola bíblica ao vivo e queremos que Deus abençoe você, sua casa, sua família com essas palavras que hoje nós vamos meditar. Vamos fazer uma oração na sequência e já estaremos dando início. Deus Todo-Poderoso, a Ti rendemos graças e louvores, adoramos e glorificamos e pedimos graça e misericórdia. Abençoa, Senhor, nossos passos, nossos caminhos e pedimos, Senhor, as Suas bênçãos. Sejam conosco, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos lá. Hoje a nossa lição, dando sequência à série Espiritualidade Cristã, vamos para a lição número 10, que tem como título Compreendendo o Espírito Santo. A leitura está no Evangelho conforme escreveu João, capítulo 16, do versículo 7 ao versículo 15. A paz para o irmão Legilson, para a irmã Aldenira, para a irmã Rose e para os demais que estão aí nos acompanhando, né? Muitas pessoas acompanham quietinho, sem interagir, mas tudo bem. O importante é o propósito da palavra, o importante é que a palavra fale em vossos corações. Mas, se puder interagir conosco é melhor, que pelo menos vamos saber com quem estamos falando e vamos também colocando no caderno de oração, tá bom? Deus seja louvado. Bom, vamos lá. A lição de hoje, Compreendendo o Espírito Santo, ela vai nos trazer informações bíblicas a respeito da pessoa do Espírito Santo. O texto áureo está em Evangelho conforme escreveu João, capítulo 16, versículo 13, que diz assim: Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo de Deus. E é sobre ele que nós vamos falar hoje, sobre a importância que ele tem para nós e o papel que ele exerce em nós, né? Qual a atividade dele em nós. Antes de subir aos céus, Jesus fez uma promessa, que enviaria outro Consolador. Os discípulos estavam muito preocupados porque Jesus já tinha anunciado que ele morreria, ressuscitaria ao terceiro dia e subiria aos céus. Então eles estavam se sentindo desamparados. E eles pediram a Jesus que ficasse, né? Mas Jesus explicou para eles a missão, né? A missão da salvação, que ele viria até passar pela cruz, morrer e ressuscitar, e que um dia voltaria para buscar os seus, né? Para que estivesse com ele no mesmo lugar aonde ele está. No entanto, Jesus experimentou em carne a dificuldade que é para o ser humano manter a comunhão com Deus, né? O quão é difícil para o ser humano manter a comunhão com Deus. E com isso ele propôs a Deus que enviasse o Espírito Santo para que estivesse sobre todos, cumprindo aí uma promessa que está lá em Joel capítulo 2, né? Joel capítulo 2, em que fala de um tempo em que haveria um grande derramamento do Espírito do Senhor sobre toda a carne, sobre todas as pessoas. E essa promessa se cumpriu então no dia de Pentecostes, e isso vale até os dias de hoje, porque tem muitos que ensinam que aquele fenômeno do Espírito Santo foi só ali no dia de Pentecostes e só serviu para aquele momento. Não, não é isso. Você pode ver no livro de Atos dos Apóstolos e também nas cartas dos apóstolos que durante todo o tempo da igreja o Espírito Santo estará presente. O que muda antes de Cristo, o Espírito Santo ele vinha para reis, sacerdotes e profetas. Ele tinha missão específica e não vinha para todos. A partir da ressurreição de Jesus, o Espírito Santo tornou-se acessível para todos. Não que ele não estivesse acessível, ele estava agindo, ele estava operando na vida das pessoas, mas de uma forma diferente, né? Como vamos citar aqui, uma influência espiritual, uma mediação espiritual. E a partir de agora, ele age dentro de nós, né? Ele age dentro de nós e faz uma ação de dentro para fora, o que é
bastante diferente. Bom, a paz também para o nosso irmão Mário, nosso cantor, que Deus possa abençoar ele e família. Para a irmã Maria Inca, que Deus possa abençoá-la grandemente, que Deus possa ouvir as suas orações com toda a família, por toda a família, para que haja grande bênção. Vamos lá. Afinal, quem é o Espírito Santo? Ele é um espírito, mas nós precisamos compreender que ele é um ser pessoal. Então, se ele é um ser pessoal, nós podemos conversar com ele, porque ele vai conversar com nós. Nós podemos falar com ele em nossas orações, porque ele vai escutar. Nós podemos confiar e esperar, porque ele vai agir e vai responder com ações em nossas vidas. Portanto, o Espírito Santo ele é uma pessoa, porém uma pessoa espiritual. Ele é perfeito, ele é santo, ele é poderoso, ele é extremamente sensível. Tá? Aí entra uma questão aqui que eu queria chamar a atenção de vocês. O Espírito Santo ele é extremamente sensível. Não pense você, porque tanto o Pai quanto o Filho, eles relevam os nossos pecados. Porém, o Espírito Santo, ele habita em nós. Portanto, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então, ele habita em lugares aonde ele se sente à vontade. Ele habita em corpos, em vidas em que ele se sente bem. Portanto, a vida do cristão interfere muito na sua espiritualidade. Guarde bem isso. A conduta do cristão, aquilo que ele ouve, aquilo que ele vê, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz, tudo isso interfere na relação dele com o Espírito Santo, no relacionamento que ele tem com o Espírito da perfeição. Então é necessário ao cristão ter uma conduta correta, uma conduta ética, uma conduta moral, uma conduta espiritual, de forma que agrade ao Espírito Santo, de forma que possa ser um lugar, uma habitação agradável para o Espírito Santo. É por isso que muitas pessoas não conseguem ter uma intimidade profunda com o Espírito Santo, porque são pessoas que estão repetindo pecados, estão convivendo com o pecado de estimação, né? O que seria o pecado de estimação? Deixa eu tomar água aqui que me deu um soluço. O que seria então o pecado de estimação? Seria aquele pecado constante, aquele pecado rotineiro, aquele pecado que a pessoa já acostumou com ele, que a pessoa já não vive sem esse pecado. Então a pessoa prefere viver com esse pecado do que viver com o Espírito Santo. A pessoa prefere a comunhão com o pecado do que a comunhão com o Espírito Santo. E o cristão ele precisa tomar uma atitude, tomar consciência de que ele precisa ter um relacionamento íntimo e próximo com o Espírito Santo. Que ele precisa ter uma vida reta, uma vida equilibrada. É claro que nós não vamos alcançar a perfeição, mas o nosso esforço para acertar, o nosso esforço para abandonar o pecado, o nosso esforço para manter a comunhão com o Espírito Santo, isso tudo conta, isso tudo vale a pena. Portanto, o cristão, ele precisa ter essa consciência, ele precisa saber relacionar com o Espírito Santo. Vamos citar um exemplo aqui, né? Se você convive com uma pessoa diariamente, vamos lá, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, que estão aí dentro da sua casa, os seus colegas de trabalho, né, que você convive com eles diariamente, às vezes até mais do que com a família. Você passa 8 ou mais horas por dia com seus colegas de trabalho e com a família, às vezes, um tempo bem menor. Mas, vamos lá para o exemplo, então. Você convive com pessoas diariamente e para que a sua convivência seja agradável, você vai ter que renunciar a algumas coisas. Você, para ser agradável para essas pessoas que convivem contigo diariamente, você tem que abrir mão de alguma coisa. É ou não é? Às vezes, a pessoa não é extrovertida e você é uma pessoa extrovertida, então você tem que
retrair, para poder tornar-se agradável para essa pessoa. De repente essa pessoa é uma pessoa cheia de problemas emocionais e você precisa saber conviver com essa pessoa, senão vira um pé de guerra, senão vira um conflito. De repente essa pessoa é extremamente teimosa e você precisa aprender a conviver com essa pessoa, senão vira um pé de guerra. Então, assim, para conviver com qualquer pessoa, você tem que aprender os limites, tem que aprender os limites dessa pessoa para que você tenha uma convivência boa. E aí você vai passando o seu dia, passando o seu tempo com essa pessoa de uma forma que possa organizar uma rotina que seja agradável, né? Então vamos lá. Diante disso, o que eu quero dizer? É que o Espírito Santo, ele é um ser pessoal, ele é uma pessoa, porém uma pessoa espiritual, uma pessoa que você não vê, mas ele está do seu lado, ele está contigo, e ele precisa morar em ti, ele precisa achar lugar dentro de você, ele precisa ocupar a sua mente, ele precisa ocupar a sua razão, e para isso, a sua mente, a sua razão precisa estar limpa. Para que você tenha uma comunhão constante e direta com o Espírito Santo, você precisa ter uma vida que agrada a Ele. Você precisa abrir mão de pecados, de vícios, abrir mão de costumes que não louvam a Deus, de práticas que não louvam a Deus. E tudo isso vai fazer com que a sua intimidade com o Espírito Santo seja maior, seja melhor. E existem situações em que você não consegue abandonar aquilo que incomoda, aquilo que atrapalha, aquilo que prejudica a sua convivência com o Espírito Santo. Aí, nesse caso, só jejum, né? Oração, meditação na palavra e também o jejum. Tem coisas que você consegue, só com oração e meditação da palavra, você consegue mudar na sua vida, você consegue transformar na sua vida. Mas existem coisas que só vão sair da sua vida através de jejum e oração. Então, se você tem alguma interferência na sua convivência com o Espírito Santo, e essa interferência está impedindo que o Espírito Santo venha agir de uma forma poderosa na sua vida, então você precisa orar mais, clamar mais, meditar mais e fazer jejum, para que você possa assim matar a carne, para que você possa assim controlar os impulsos, controlar as vontades, controlar aquilo que é errado, controlar aquilo que te domina, aquilo que ocupa o espaço na sua vida, que é do Espírito Santo. E tem muitas pessoas que se entregam aos festejos, né, às festas, às baladas, às bebedeiras, aos vícios, aos jogos, às drogas. E as pessoas fazem isso porque elas têm um vazio dentro delas que precisa ser preenchido. E esse vazio elas tentam preencher com essas coisas. Então elas vão numa festa, vão num evento, se alegram bastante, mas depois que o evento acaba, depois que a festa acaba, a pessoa volta a ser o que era, volta às mesmas tristezas. A pessoa vai para o vício, né? Bebe, usa droga, vai para os jogos de azar, vai para as apostas, e essa pessoa ali se diverte, ali se distrai, mas depois que acaba, ele volta a ser o que ele era. Ele volta a viver aquela frustração, aquela tristeza profunda, aquela dor na alma que tanto incomoda. Então essa pessoa, ela precisa de quê? Essa pessoa, ela precisa aprender a conviver com o Espírito Santo. Porque quando ela aprende a conviver com o Espírito Santo, ela vai abandonar essas coisas, porque ela vai perceber que essas coisas não fazem mais sentido. Essas coisas não ocupam a presença do Senhor. Essas coisas, elas são passageiras e depois vêm as consequências. Então, a pessoa que aprende a conviver com o Espírito Santo, ela torna-se uma pessoa completamente feliz, porque ela estará livre de qualquer vício, de qualquer domínio, de qualquer fortaleza, de qualquer situação
que impede que ela seja glorificada, que ela seja abençoada, que ela seja transformada, que ela seja regenerada. Então muitas pessoas se transformam rápido, vêm para a fé e se transformam rápido. Outras pessoas vêm para a fé, mas a transformação é muito lenta. Demora muito. Por quê? Porque essa pessoa não dá espaço para o Espírito Santo. Essa pessoa não deixa o Espírito Santo agir. Ela não permite que o Espírito Santo venha agir de uma forma intensa dentro dela. Ela não permite que o Espírito Santo entre aqui na mente e começa a trabalhar coisas novas. Nós costumamos dizer, né, no nosso coração, mas na verdade é na mente. O mundo espiritual, ele age na mente, aonde estão os nossos pensamentos, aonde está a nossa ação da alma, aonde está o nosso pleno entendimento da razão. Então, nós precisamos limpar nossa mente, né? E isso é uma ação do Espírito Santo, nós não vamos conseguir fazer sozinhos, nós precisamos que o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos então ter a mente vazia, a mente desocupada, para que o Espírito Santo coloque novas ideias, novos pensamentos, novos planos, novas formas de ver o mundo, novas formas de compreender as pessoas. Ele vai te dar entendimento da palavra, ele vai te dar compreensão, ele vai agir de uma forma especial. Então tem coisas que estão te prendendo, estão prendendo a sua mente, estão te sufocando, não deixa você progredir, não deixa você evoluir, nem na fé, nem em nada. Desocupe a mente, desocupe. Ore ao Senhor, peça ao Senhor que limpe a sua mente para que o Espírito Santo assuma o controle. Para que assuma o controle. Vamos citar um exemplo aqui, né? Supomos que você e a sua família estejam sentados numa sala assistindo televisão e só tem um controle remoto e uma pessoa está com esse controle e somente essa pessoa que está com controle é que pode mudar de canal. Então assim, o que eu quero dizer com isso? A sua vida, a sua mente é assim. Você tem o controle dela, o controle remoto da sua mente está contigo. Não adianta eu querer, não adianta outra pessoa querer, não adianta eu me esforçar, não adianta outra pessoa esforçar por você. É necessário que você que tem o controle remoto, que você mude o canal da sua mente. Que você tire de sua mente aquilo que é carnal, aquilo que não louva a Deus, aquilo que não é bom para o seu relacionamento com o Espírito Santo, aquilo que interfere no agir do Espírito Santo na sua vida. E eu tenho certeza que vai haver uma grande transformação. Você vai ter paz de espírito, você vai ter sabedoria, você vai ter prudência, você vai ter paciência, você vai ter esperança, você vai ter confiança, você vai ter entendimento da palavra, porque é o Espírito Santo que nos dá a revelação da palavra. Você vai entender as pessoas melhor. Você não vai ficar bravejando, você não vai ficar passando raiva com as pessoas, porque você vai entender, você vai compreender, você vai saber por que a pessoa está daquele jeito, por que a pessoa age daquela forma. E ao contrário, ao invés de viver conflitos, você vai ser um ajudador, né, ou uma ajudadora. Você vai, ao invés de viver conflitos com essa pessoa, você vai auxiliar essa pessoa, vai ajudar essa pessoa. Então, purifique a sua mente. E esse controle remoto da sua mente não está comigo, não está com uma outra pessoa, está com você mesmo. E é você que tem que mudar, é você que tem que permitir que o Espírito Santo age na sua vida. É você que precisa permitir que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. É você que precisa deixar o Espírito Santo mover a sua vida. Ele não entra assim rasgando a sua mente, ele não chega dominando tudo na marra, não. Existe o livre-arbítrio, né? Deus permite que a pessoa faça as suas escolhas. Deus permite que as escolhas partem da própria pessoa. Seria muito melhor para nós se Deus fosse invasivo, se Deus chegasse, arrancasse tudo que é velho, tirasse da nossa mente tudo que é carnal, tudo que é velho, limpasse a nossa mente e colocasse ali o Espírito Santo. Seria bem melhor. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio.
Ele nos deu o direito de escolher. Ele nos deu a condição de decidir. Portanto, somos nós que decidimos. Eu quero ter uma vida abençoada, eu quero ter uma vida diferente, eu quero ser uma pessoa equilibrada, eu quero ser uma pessoa de harmonia, eu quero ser uma pessoa feliz, eu quero ser uma pessoa usada por Deus, eu quero ter unção, eu quero fazer para Deus com grande alegria, eu quero que tudo que eu faça, que venha dar certo, eu quero que tudo que venha aos meus pensamentos, que seja abençoado por Deus. Então é você que tem que mudar esse canal. É você que tem que abrir a sua mente. É você que tem que tirar as velhas coisas. Vamos citar um exemplo, né? Supomos que durante a semana, geralmente nós vamos tirando a roupa suja e vai colocando dentro de um cesto, dentro de um tambor, de uma bacia, de uma caixa, sei lá, cada casa é de um jeito, né? Cada família guarda a roupa suja de um jeito. Então, assim, durante a semana a gente está ali tomando banho, trocando de roupa, e tira aquela roupa velha e vai colocando, aquela roupa suja, perdão, e vai colocando dentro de um recipiente, dentro de vai guardando ali dentro de um lugar. Aí chega o dia de lavar roupa, né? Chega o dia de lavar roupa. Aí vai lá naquele recipiente, tira toda aquela roupa suja, né? Com cheiro de suor, com cheiro de alguma coisa lá do trabalho, né? A pessoa que trabalha com algumas coisas assim que larga cheiro, fica na roupa. Então tá lá aquela roupa com aquele cheiro forte, né? Tá suja. E aí você tira daquele recipiente e põe para lavar. E vai lavar aquela roupa. O que aconteceu com aquele recipiente que estava cheio de roupa suja? Ele fica vazio. Ele fica vazio. É claro que você vai voltar a guardar roupa suja porque lá é para isso. Lá é para isso. Mas você poderia usar aquele recipiente para outra coisa, a partir do momento que você tira. Supomos que você vai fazer uma faxina na sua casa e aí você começa a tirar as coisas inúteis. Quando termina, você está ali com um saco, 2, 3 sacos cheio de coisas inúteis, que não servia para nada mais. Coisas quebradas, coisas vencidas, coisas que já não funcionam mais, ocupando lugar dentro da sua casa. E aí você tira tudo isso, o que vai acontecer? Vai sobrar espaço. E a sua casa vai ficar mais limpa, mais arejada, não é verdade? Então, a sua mente também é assim. A sua mente também é assim. Então você precisa limpar a sua mente, você precisa tirar da sua mente toda a sujeira, né? Você vai ter que abrir a caixinha aqui da cabeça e limpar a sua mente. E isso o Espírito Santo, ele ajuda a gente a fazer. Ele está disposto a fazer isso por nós. Mas é preciso deixar, é preciso permitir. Supomos que, vamos lá, vamos dar um exemplo aqui, né? Voltando aí para o exemplo da roupa suja. Aí você está lá com uma caixa, uma bacia, um recipiente ali de plástico, de uma cesta, seja o que for, cheio de roupa suja. E aí chega alguém para te ajudar, né? Chega uma pessoa e fala assim, hoje eu vou ajudar você a lavar essa roupa suja. E aí essa pessoa começa a te ajudar. O que acontece? Vai ser muito mais rápido e você vai cansar menos, porque vai ter alguém te ajudando. Então, esse exemplo eu estou dando para que você entenda o seguinte, o Espírito Santo, ele quer fazer isso, ele quer ajudar você a limpar a sua mente. Ele quer ajudar você a limpar os pensamentos. Ele quer ajudar você a superar seus vícios, seus traumas, seus problemas. Ele quer ajudar você a mudar de vida. Mas é preciso o quê? Que você permita. Se chegar alguém na sua casa e falar assim, hoje eu vim aqui para ajudar você a lavar roupa. Essa pessoa só vai te ajudar se você falar, legal, então vem, vamos lá, me ajude, vamos lá. Se você fizer isso, essa pessoa vai poder te ajudar. Agora, se a pessoa chega na sua casa e fala, olha, hoje eu vim aqui ajudar você a lavar roupa. E você fala, não precisa, deixa que eu faço sozinho. Então você vai trabalhar mais, você vai cansar mais, você vai gastar mais tempo, e sendo que teria alguém ali para te ajudar. Então o Espírito Santo, o papel dele é trabalhar também, um dos ofícios dele é trabalhar a transformação da nossa mente.
é trabalhar a mudança da nossa mente. Porém, ele só vai conseguir fazer isso se você falar, Espírito Santo, ó, legal, pode fazer, eu permito. Eu permito. E aí ele começa a movimentar. E você tem que deixar. Não vai reagir. Opa, deixa isso. Não, isso aqui não. Isso aqui deixa. Não, deixa ele mover. Deixa ele agir. Deixa ele arrancar o que está incomodando aí dentro de você. Deixa ele limpar a sua mente e os seus pensamentos. Deixa ele purificar você de todo mal, para que ele possa, então, ter essa liberdade em ti, para que ele possa ter essa liberdade em você. Amém? Deus seja louvado e que você possa compreender isso e possa permitir ao Espírito Santo a fazer uma limpeza na sua mente. Vamos lá, dando sequência aqui, né? O vento representa forças poderosas, porém invisível. O Espírito Santo ele é representado na Bíblia como o vento, né? Ele é representado como o vento. Vamos ver agora os símbolos do Espírito Santo, né? O irmão Mário está dizendo aqui que a avó Alice Liberalino está gostando da aula, amém, né? Que Deus possa abençoá-la. E se ela perdeu as aulas anteriores, ela pode ver aqui mesmo no Facebook, pelas datas de domingo, né? Todo domingo de manhã, ou então no YouTube, no canal IEMM TV. IEMM TV. As iniciais de Igreja Evangélica Missionária Moriá TV. Ali nesse canal no YouTube tem todas as aulas dessa série e de outras, né? Você pode, se você perdeu outras aulas ou quer rever, está lá tudo na playlist. Você vai lá na gavetinha de playlist, você abre e está lá as aulas, tudo separadinhas, tudo na sequência, para facilitar para você, tá bom? Vamos lá, então o vento, né? O vento representa forças poderosas. E o Espírito Santo ele é representado em Atos dos Apóstolos como o vento, lá em Atos 2, versículo 2, e também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 8, aparece o Espírito Santo como vento. Então nós precisamos ver que o vento, ele tem sentidos, e ele muda sentidos. Tem hora que o vento está para cá, tem hora que o vento está para lá, tem hora que o vento vem, tem hora que o vento vai. Então, assim como o vento ele tem movimentos, ele muda sentidos, direções, o Espírito Santo também é assim. Tá? Ele vai, por isso que você precisa aprender a conviver com ele, porque ele vai agir na sua vida de acordo com uma direção. Tem coisas na sua vida que ele vai direcionar para cá, tem coisas na sua vida que ele vai direcionar para lá. Então você precisa permitir que o Espírito Santo te conduza. Você não pode resistir ao Espírito Santo, você tem que deixar. O vento também, o que o vento faz? Quando dá aquela rajada de vento, ele leva todas as impurezas, né? Folhas secas, papéis. Esses dias eu vi um vídeo na internet de uma rajada de vento e arrastou um sofá que estava na varanda de um prédio, né? Um prédio, parece que um prédio de 14 andares, tinha um sofá na varanda e o vento foi tão forte que esse sofá voou, né? Saiu voando e o povo filmando aquilo. Então o vento, quando ele é forte, ele leva coisas pesadas. O avião, né? O avião, ele pesa mais do que o ar. O avião ele é extremamente pesado, mas ele voa. Ele voa. O que eu quero que você entenda com isso? Que o Espírito Santo, como vento, ele vai te levar aonde você não imaginava. O Espírito Santo, como vento, ele vai te conduzir de uma forma que você não imaginava. O Espírito Santo, como vento, ele vai levar para longe de você todas as impurezas, todos os ciscos, todos os lixos, tudo aquilo que está acumulado, ele vai soprar, ele vai varrer, ele vai levar. Então você permita ao Espírito Santo soprar em sua vida, permita ao Espírito Santo a limpar a sua mente, a purificar a sua mente, para que você possa então estar limpo, livre, para que o agir dele seja poderoso na sua vida. Sendo como o vento, o Espírito Santo ele é invisível. E aí,
Se ele é invisível, como que eu vou saber que ele existe? Da mesma forma que você sabe que existe o vento. O vento não tem cor e o vento não tem cheiro, mas você sabe que ele existe porque você sente. Você sente ele. E assim é o Espírito Santo. Você sente ele, você percebe ele, você sabe quando ele está contigo e quando ele não está contigo. Dá para sentir, dá para perceber. Então experimente uma convivência harmônica, experimente uma convivência próxima, experimente uma convivência pessoal com o Espírito Santo. Amém? A paz também para nossa irmã Luciana, lá em Portugal, né? Lá em Portugal, também acompanhando a gente. Também a irmã Luciane, que é a irmã dela, que ela sempre também acompanha as aulas, às vezes não interage ou às vezes vê depois, né? Mas ela tem acompanhado. Que Deus possa também abençoar para que possa assim fortalecer a fé e permanecerem unidas na graça e na fé do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá, o Espírito Santo, ele é um ser ativo. O Espírito Santo pode falar com uma pessoa, conforme Atos 8, versículo 29, e pode agir no interior da pessoa, porque ele agiu assim lá na criação, ele agiu assim nos primeiros seres humanos, e ele age até o tempo de hoje. Então o Espírito Santo, como ser pessoal, ele tem esse poder e essa capacidade de mover, de agir. Ele tem esse poder e essa capacidade de fazer com que nós possamos então compreender as coisas de Deus, entender as coisas de Deus. E isso vai nos fazer bem, isso vai purificar nossa mente, isso vai mudar o nosso pensamento, vai mudar o nosso jeito de ser. As pessoas vão olhar e vão falar, mas tem alguma coisa diferente nessa pessoa? Era bruta, era grossa, era uma pessoa estúpida, era uma pessoa sem paciência, era uma pessoa sem equilíbrio. E agora essa pessoa mudou. Agora essa pessoa está equilibrada, agora essa pessoa está diferente. O que aconteceu? O que aconteceu é que agora essa pessoa permitiu que o Espírito Santo arrancasse da cabeça dela tudo aquilo que era impuro, tudo aquilo que era antigo, tudo aquilo que era ultrapassado, tudo aquilo que era ruim, tudo aquilo que era imundo, tudo aquilo que era pecaminoso. E com isso a mente dessa pessoa ficou livre para coisas novas, para a transformação espiritual, para o agir espiritual. Aí a mente dessa pessoa mudou e passou a ficar de uma forma totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então que Deus possa abençoar grandemente, que Deus possa te dar essa disposição de abrir a sua mente para o Espírito Santo, de deixar o Espírito Santo agir, de permitir que ele age na sua mente, né? Ele vai habitar na sua mente, ele vai viver na sua mente, ele vai mudar a sua forma de pensar, de agir, de ver o mundo, de entender as coisas, de compreender, de aceitar, de rejeitar. Ele vai te ensinar a falar não na hora certa, ele vai te ensinar a acolher, a ajudar, ele vai te ensinar a favorecer, enfim, ele vai fazer uma grande mudança na sua vida, mas é preciso permitir. É preciso deixar ele fazer, é preciso que ele tenha essa liberdade na sua vida para poder fazer essa grande mudança, essa grande transformação. Vamos lá. O Espírito Santo é visto como vento na Bíblia, mas ele é visto também como água. E a água representa o poder e refrigério espiritual. Como água, ele é o sustentador da vida. Jesus prometeu que rios de água viva jorrariam do interior do cristão. Lá em João capítulo 7, versículo 19, e isso disse ele do Espírito. Jesus falou que estaria jorrando água de dentro de nós, água viva. O que é essa água viva? O que é essa fonte de água viva? O nascer o nosso novo nascimento através do Espírito Santo.
Você já, acho que todos aí que estão nos acompanhando, né, já viu uma mina, uma nascente de água. A água vem, ela brota da terra, ela surge ali de dentro da terra, ela brota e vai escorrendo. E ali daquela mina vai virando um igarapé, do igarapé um riacho, do riacho um rio, e um rio grande, um rio maior, até cair no mar. Esse é o percurso da água. Mas se você vai lá naquela mina, onde tudo começa, ela nunca seca, ela nunca esgota, ela continua o tempo todo jorrando água. Esses dias eu vi um vídeo sobre a nascente do rio Amazonas. O rio Amazonas ele é imenso, né? Quem conhece o rio Amazonas sabe o quanto ele é grande, né? O quanto ele é largo. Tem lugar ali que passa de 10 quilômetros de largura. É o rio-mar, né? Conhecido como rio-mar, tão grande que ele é. E aí eu imaginei, né, como deve ser a nascente do rio Amazonas, lá nas cordilheiras dos Andes, lá naquelas alturas. E o vídeo, aquela pessoa foi, até chegou na nascente. Um olho d'água, um brotinho d'água, uma mina que não para de jorrar. E dali vai saindo água, vai escorrendo, a princípio uma corredeira, depois um igarapé, depois um riacho, depois um rio, e vai emendando com outro rio, com outro riacho, com outro rio, com outro riacho, com outra nascente, e assim vai virando aquele rio gigante. Vai emendando fontes de água e vai virando um rio gigante. Então assim também é o brotar do Espírito Santo em nós. Só que uma mina, com o passar do tempo, ela pode entupir, né? Ela pode vir ali erosão, né? Terra, vem sujeiras e acaba entupindo aquela mina. Então existem muitas minas entupidas. E aí o que fazer? Aí nesse caso o que fazer é permitir que o Espírito Santo limpe essa mina, né? Limpe esse canal para que possa jorrar essa água purificadora novamente, essa fonte de vida. Então a água é fonte de vida. Todo ser vivente precisa de água. O ser humano precisa de água, os animais precisam de água, as plantas precisam de água. Para construir uma casa ali, para fazer a massa, precisa de água. Para fazer o tijolo, precisa de água. Para fazer a comida, precisa de água. Tudo que você vai fazer precisa de água. Água é o elemento mais importante da natureza. A água ela é fundamental. Sem água não tem vida. Sem água nada acontece. Sem água não tem o que fazer. Não existe ação, não existe vida sem água. Você pode ver quando a NASA divulga fotos ou imagens, né, de algum planeta, que aquelas sondas, que esse foguete que eles mandam vai até chegar num outro planeta. E se esse planeta não tem água, ele não tem vida. Vocês já observaram isso? Que tudo que os cientistas querem saber é se tem água. Se tiver água, tem vida. Se não tiver água, não tem vida. Então o Espírito Santo, ele é a nossa vida, porque ele é a fonte de água em nós. Ele jorra em nós, ele derrama em grande abundância essa água em nós. Então nós precisamos dessa fonte de água. Nós precisamos dessa água para viver, que é a presença do Espírito Santo. Como água, ele também é santificador. O Espírito Santo, ele usa a palavra de Deus para produzir a limpeza espiritual em nossas vidas. O estudo diário da Bíblia é instrumento nas mãos do Espírito Santo para a nossa purificação. Quando nós lemos a palavra todos os dias, quando nós meditamos na palavra todos os dias, o que vai acontecer? A nossa vida muda, porque todo dia você aprende uma coisa nova. Todo dia você relembra de alguma coisa que você já tinha esquecido. Todos os dias você traz na lembrança algo que você já não lembrava mais, já não fazia mais, né? Então, permita o Espírito Santo agir, permita o Espírito Santo fazer isso na sua vida. Permita ele a te santificar, a mudar a sua vida.
Como água, o Espírito Santo também ele traz o refrigério espiritual. E aqui na lição diz assim, ó, existem situações na vida que fazem com que um cristão tenha sentimentos ruins. Aquele momento que você é atacado, que caluniam, que difamam, aquele momento que você passa por uma doença, por uma enfermidade, aquele momento que você é injustiçado, aquele momento que você passa um grande medo, aquele momento que você, que a sua mente, que o seu pensamento está completamente perturbado. Nesse momento você precisa que o Espírito Santo te ajude. Nesse momento você precisa que o Espírito Santo te socorra. Nesse momento você precisa que o Espírito Santo abra o seu entendimento. Então permita isso, né? Deixe isso acontecer. Né? Permita que isso aconteça. Deixa isso acontecer para a glória do Senhor. Amém? Vamos lá, o Espírito Santo então ele é representado como vento, como água, também como fogo. Só que ele não é um fogo que queima e destrói. Você pode ver que o fogo, quando pega fogo no matagal, sai queimando tudo, né? Sai destruindo tudo. Mas o Espírito Santo ele não é assim. Né? Ele é um fogo purificador. Então ele é aquele fogo, vamos citar um exemplo aqui, é o exemplo que a Bíblia usa, que é o ouro. O ouro. O ouro ele vem com impurezas, ele vem com ferro, ele vem com uns outros elementos lá que eu não me lembro agora de cabeça o nome, ele vem com impurezas. Aí o que o garimpeiro faz? O garimpeiro queima aquele ouro e aí ele vai separar. Quando ele coloca fogo, separa o ouro dos outros metais. Os outros metais são separados e fica agrupado ali só o ouro puro. E aí ele ganha brilho. E aí ele ganha forma. E assim é a nossa mente também. Né? Quando o Espírito Santo ele vem como fogo, tá? Ele queima tudo que é impuro. E a Bíblia fala, né? Aquilo que é madeira, aquilo que é feno e aquilo que é palha. Ele vai queimar. O que é isso? As folhas velhas, aquelas folhas velhas que estão que estão ocupando lugar na sua mente. Aquelas folhas velhas que estão ali enchendo a sua cabeça. Fica remoendo passados, fica sentindo essas dores sentimentais, aquelas os traumas, né? As fixações, tudo isso vai ficando guardado ali na sua mente, vai ocupando lugar na sua mente, vai te trazendo tristeza, vai te trazendo sofrimento, vai te trazendo angústias, dores. Chega um tempo que você precisa dar uma limpeza. Então o Espírito Santo, como vento, ele sopra e o que é leve aí vai embora, né? E até algumas coisas pesadas, como o exemplo do sofá aí que eu falei que voou, né? Então, o Espírito Santo como vento, ele vai soprar o lixo. O Espírito Santo como água, ele vai lavar, ele lava a sua mente, né? Ele vai lavando, ele vai tirando. O Espírito Santo como fogo, ele separa o que é bom do que é ruim. Então, como fogo, ele vai queimar aquilo que não presta, ele vai queimar aquilo que só está usando espaço na sua mente. Ele vai queimar aquilo que só ocupa lugar na sua mente. Ele vai limpar, ele vai purificar a sua mente. Então, com vento, com fogo, com água, ele sopra, ele leva as impurezas, o que fica ele lava, o que é pesado ali, os metais pesados, ele queima e separa. Né? Então ele vai agindo assim. Vamos citar um exemplo aqui bem moderno, né? O nosso celular. Então, durante o dia, começa a chegar mensagens, aí tem os grupos, né? Tanto de grupo, né? Grupo de família, grupo dos primos, grupos dos irmãos, grupo dos colegas de trabalho, grupo do setor, grupo da empresa toda, grupo disso, grupo daquilo, e o seu celular vai ficando carregado. E aí você tem que limpar, né? Aí você vai apagar fotos, vídeos, mensagens,
links, você vai limpar ali para o seu celular ficar mais rápido. Senão vai juntando, seu celular começa a ficar lento. Começa a ficar lento. Então você precisa limpar. E você faz isso toda semana, alguns todos os dias, tem que ficar limpando, né? Assim também a nossa mente. Assim como a memória do celular precisa ser limpa, a nossa mente também precisa ser limpa. Então você precisa deletar da sua mente os vídeos velhos, as fotos velhas, os links velhos, né? Aquelas ligações velhas, as atitudes que não servem para nada. Você tem que ir limpando da sua mente. Você vai deletando aí da sua mente. E o Espírito Santo vai te ajudando. Como que ele vai te ajudando? Ele vai pegando aquelas coisas lá, isso aqui não serve mais, tá? Pum, joga fora. Olha, isso aqui já não serve mais, tá? Pum, joga fora. Ah, isso aqui já não serve mais, tá? Tá, joga fora. Então ele vai te mostrando assim o que está ocupando espaço em você, o que está te entristecendo, o que está te causando dor, o que está te trazendo sofrimento, o que está te trazendo decepções. O Espírito Santo ele vai te lembrando. Nessa limpeza com vento, com água, com fogo, ele vai limpando a sua mente e ele vai te mostrando, olha, isso aqui já não presta mais, né? Esses dias eu peguei aqui o suporte de canetas e tinha algumas canetas que já não prestavam mais, né? E aí eu fui testando elas, não prestam, vou jogar fora. Ficar guardando caneta velha que não escreve mais, que a tinta ressecou. Então fui jogando fora várias canetas velhas que estavam aqui dentro do porta-caneta. E por quê? Porque não escrevia mais. Estava só ocupando lugar. Ressecou a tinta. Já não serve mais. Assim é a nossa mente. É isso que o Espírito Santo quer agir. É isso que o Espírito Santo quer fazer. Ele quer limpar a sua mente. Ele quer colocar coisas novas. Ele quer colocar coisas espirituais. Ele quer colocar a palavra de Deus dentro da sua mente, mas não está achando lugar. Ah, mas eu leio a Bíblia e não entendo nada. A sua mente está carregada. A sua mente está cheia. Você precisa ir desocupar lugar. Quando você vai, vamos citar um exemplo aí, você foi convidado para ir no aniversário de um parente seu, né, de um primo, uma sobrinha, alguém aí, um aniversário de um irmão seu, e você falou, pô, vou fazer fotos e vídeos. A primeira coisa que você faz é dar uma conferida na memória para ver se tem espaço, e você começa a deletar algumas coisas para sobrar espaço, para chegar lá e você fazer fotos, né? Clicar bastante lá e fazer fotos. Para não perder nenhuma cena, não perder nada. Então, se você faz isso com o seu celular, se você limpa a memória do seu celular, por que você não limpa a própria memória? Por que você não limpa os seus próprios pensamentos, né? Ah, eu não consigo, mas o Espírito Santo ele quer te ajudar. O Espírito Santo quer participar dessa faxina contigo. O Espírito Santo quer entrar nessa faxina. Ele quer tirar, quer arrancar, olha, isso não presta mais, essa lembrança não serve mais, essa pessoa que fica ocupando lugar na sua mente não serve mais, essa dor que sempre vem à sua lembrança não te serve mais, essa mágoa não te serve mais, essa raiva não te serve mais, essa vingança não te serve mais. Vai desocupando o lugar na mente, vai limpando a tua mente, para que entre coisas novas, para que venha coisas novas. E aí a palavra de Deus vai encontrar lugar, o Espírito Santo vai encontrar espaço para agir. Então ele vem como vento e sopra e leva para longe, ele vem como água, lava, purifica, ele vem como fogo, ele depura, aquilo que não presta vira cinza. E aí, virou cinza, o que eu faço? O Espírito Santo volta em você como fogo e sopra essa cinza, leva essa cinza para bem longe, né? E purifica a tua mente. E o Espírito Santo, como fogo, ele queima todo o mal que está na sua mente e ele destrói também com a incredulidade, ele queima a incredulidade. Então ora para ele queimar a sua falta de fé, para ele queimar as dúvidas, para ele queimar esses bloqueios na sua mente, né? Peça ao Espírito Santo para queimar isso.
vai queimar, vai queimar. O fogo, ele vai arder um pouco, né? Mas depois vira cinza, limpa, aí fica tudo limpo. Então deixa ele queimar isso aí. Se você está orando para alguém que está com a mente bloqueada, com a mente difícil, ora para que o Espírito Santo queima essas impurezas, para que ele venha como fogo e queima as impurezas da mente dessa pessoa, para que ela possa ter sã consciência, porque a mente dela está tão cheia de coisas erradas ou de coisas má, que ela não tem espaço para pensar, que ela não tem espaço. Às vezes a gente fala assim, essa pessoa não quer nada com nada. Eu tenho falado, ela não está nem aí, mas ela está com a mente cheia, não cabe mais nada. Tudo que você traz de bom, tudo que você traz de novo, não tem espaço, a mente dela está cheia. Então ora para que o Espírito Santo venha como vento e leva o que é leve, que o Espírito Santo venha como água e lava aquilo que está sujo, que o Espírito Santo venha como fogo e queima toda a impureza da mente dessa pessoa e também da sua mente, para que você esteja purificado. Aí você vai ver coisas novas na sua vida. Aí você vai ver fluir pensamentos novos. Por quê? Porque a sua mente foi desocupada. Sobrou espaço. Sobrou espaço e você vai poder buscar coisas novas. Aí você vai ler a palavra e vai entender. Você vai escutar a pregação ali na igreja e você vai entender. E você vai colocar em prática. Vai ser tudo melhor para a sua vida. Vai ser transformador para a sua vida. Vai ser maravilhoso. Experimente isso. Deixa o Espírito Santo te ajudar. E o Espírito Santo, ele vem também simbolizado como pomba na Bíblia. E a pomba significa o quê? A substituição. A substituição que traz a paz. Que substituição é essa? Antigamente, no tempo dos judeus, né, eles tinham o ritual da purificação. Uma vez por ano, oferecia sacrifício para a purificação dos pecados. Geralmente era um novilho ou uma ovelha. Um novilho é um filhote de boi, é um animal grande. Uma ovelha é o carneiro, né? Um carneiro. E os mais pobres não tinham condições de levar para sacrifício nem uma novilha, muito menos um carneiro, porque eram pessoas pobres. Então essas pessoas levavam o quê? Levavam uma pomba para ser sacrificada. Não era pelo tamanho do animal, mas era pela atitude de fé. E quando fala que o Espírito Santo vem como pomba, ele vem em substituição ao cordeiro. Então a pomba no ritual substituía o cordeiro, né? A ovelha que seria sacrificada. Então a pomba, o Espírito Santo como pomba, ele substitui quem? O Cordeiro de Deus, que é Jesus. Então aqui no nosso tempo, no nosso momento, o Espírito Santo, ele age em nós, né? Ele opera em nós de uma forma grandiosa, de uma forma poderosa, em substituição a Cristo, porque Cristo ressuscitou e subiu aos céus, ele está em glória, mas o Espírito Santo, ele está aqui, ele nos assiste, ele nos acompanha, ele nos orienta, ele nos desenvolve, ele nos fortalece, né? Ele direciona a nossa vida, o nosso ser, ele nos dá sabedoria, entendimento, ele faz com que nós possamos crescer na graça, na fé e no conhecimento. Amém? Então, como pomba, ele vem como substituição a Cristo. E como pomba, ele também vem com mansidão e paz. Né? Pomba é um bicho tão mansinho, né? Tão mansinho. Você pode observar os pombos, né? Eles são extremamente dóceis, extremamente de paz, né? Um bichinho de paz. Então o Espírito Santo como pomba, ele representa a paz do Senhor em nós. É Ele que nos dá paz, é Ele que nos dá alegria, é Ele que nos dá o entendimento, é Ele que nos dá a alegria. Então, permita o Espírito Santo também vir como pomba na sua vida, ou seja, substituir Cristo na sua vida. Permita o Espírito Santo também vir como pomba, trazendo paz na sua vida.
Chega de viver angústias, chega de viver sofrimentos, chega de perder noites de sono, chega de perder dias da sua vida, chega de perder tempos da sua vida por causa de sofrimentos inúteis. Deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo purificar, como vento, como água, como fogo, como pomba. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Permita ele operar maravilhas, permita ele agir de uma forma gloriosa e você vai ver a grande mudança, a grande transformação, né? E você vai ver um grande mover na sua vida através do Espírito Santo. Amém? Vamos ver aqui a ação do Espírito Santo na igreja e na sequência já vamos concluir. Eu estava falando com a irmã Luciana, agora há pouco, né, que está em Portugal, e falei da Luciane, que ela sempre acompanha, e ela deu aí a paz do Senhor, o amém, glória a Deus. Deus seja louvado. O Espírito Santo, ele age na igreja, congregando os santos no corpo de Cristo, conforme 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 13. É o Espírito Santo que motiva a pessoa. É o Espírito Santo que anima a pessoa. Então, se a pessoa está desanimada, não quer ir para a igreja, é porque o Espírito Santo não está agindo nela. Ela está com inimizade com o Espírito Santo. Então, você precisa voltar a sua amizade com o Espírito Santo. Imediatamente. Aquele dia que você desanimou, não encontrou força para congregar, você tem que falar: Espírito Santo, me perdoe. O que foi que eu te fiz para estar assim desanimado? Me perdoe. E aí imediatamente você vai encontrar ânimo e força para congregar. 1 Coríntios 12, 13 fala sobre isso. O Espírito Santo congrega os santos, congrega o cristão. É ele que leva o cristão para a igreja. Então, se a pessoa tornou-se inimiga dele, vamos citar um exemplo aqui, né? Se você e um amigo ou uma amiga vão em algum lugar, né? Sempre vão juntos para algum lugar. E aí você briga com essa amiga ou causa alguma indiferença com essa amiga, causa alguma coisa com essa amiga, o que vai acontecer? Essa amiga não vai mais te convidar para ir em lugar nenhum, né? Não vai te levar a lugar nenhum mais, porque tornou-se, distanciou de ti. Não tornou inimiga, mas ela distanciou de ti. Então, o Espírito Santo é assim. Então, quando você está desanimado e não consegue ir para a igreja, é porque você colocou o Espírito Santo para correr da sua vida. É que você cometeu algum pecado que contrariou o Espírito Santo. Então, você imediatamente já tem que orar falando assim: Espírito Santo, me perdoe, né? Se eu não me lembro o que foi, se eu lembro foi isso que eu fiz, te peço perdão. Agora, se você não lembra, você fala: me revela para que eu me arrependa, ou mostra para mim para que eu me arrependa. Essa frieza não vai me dominar, essa frieza não vai me sufocar. Então, converse com ele para ele te mostrar aonde é que você distanciou dele, aonde é que você se afastou dele, para que ele possa novamente te congregar, para que ele possa novamente te levar para a igreja. É o Espírito Santo que escolhe os obreiros e opera por meio deles. Então, cooperadores, diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, mestres, seja qual for a sua função na igreja, né? Músico, serviços, apoios, seja qual for a sua função na igreja, é o Espírito Santo que escolhe e é ele que capacita. Então você precisa ter uma amizade constante com o Espírito Santo. Em tudo que você faz na igreja, você tem que convidar o Espírito Santo. Você não pode fazer nada na obra de Deus sem oração, tá? Mas eu só faço, vamos citar um exemplo aqui. Eu só cuido do serviço, né? Eu troco uma tomada quando está com defeito, eu troco uma tomada quando está estragada, eu conserto lá uma torneira que está pingando. Então, mas ore antes, né? E Deus vai te abençoar. A semana passada tivemos que fazer um serviço elétrico na igreja e o eletricista é um cristão. E aí, quando ele chegou lá, oramos antes de começar o serviço.
Oramos antes de começar o serviço, repreendendo o acidente, repreendendo tudo, pedindo para que o Espírito Santo mostrasse onde estavam os problemas, os defeitos. Então, tudo que você vai fazer na sua vida pessoal ou na sua vida ministerial, ore antes. Tá? Você vai começar um trabalho, você vai começar um serviço, um dia de trabalho, você está indo para a sua empresa, ore antes. Você está chegando na sua empresa, ore, faça uma oração ali mesmo, antes de entrar, né? Faça uma oração rápida ali, mas apresente a Deus seu dia de trabalho. Você que trabalha com vendas, vai fazer uma venda, apresente ao Senhor, ore ao Senhor, peça para o Senhor te dar uma boa venda, um bom dia de vendas. Tudo que você vai fazer, você tem que orar. E na igreja é a mesma coisa, você vai para dirigir um culto, você tem que orar. Você vai para cantar, você tem que orar. Você vai para ter uma oportunidade, você tem que orar por isso. Você vai lá para dar um testemunho, você tem que orar para isso. Para que o Espírito Santo te ajude, para que você faça bem, para que as pessoas compreendam, para que as pessoas aceitem em espírito aquilo que você está fazendo. Ah, mas eu só faço a limpeza da igreja. Ore antes de começar a limpeza. Agradeça a Deus pelo privilégio. Agradeça a Deus por estar sendo útil ali, né? Os irmãos vão chegar, vão encontrar tudo limpinho, tudo bacana. Eu só cuido do jardim da igreja. Ore antes de cuidar do jardim da igreja. O que mais que é serviço aí? Eu sou professor de escola bíblica. Ore antes da aula, ore pelos seus alunos. Em suas orações, lembre daquilo que você está fazendo, agradeça a Deus e peça ao Espírito Santo para te inspirar. E você vai fazer cada vez mais. Eu sou líder de jovem, não faça nenhuma reunião, não faça nenhuma ação, nenhuma atividade sem orar antes. Enfim, tudo é com oração. Tudo é com oração, porque é o Espírito Santo que escolhe, é Ele que capacita e é Ele que opera. Você pode ver isso em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 12. O Espírito Santo também dinamiza a liturgia dos cultos. Efésios capítulo 5, versículo 18 e 19. Então, o culto hoje estava tão frio, né? Primeiro, se você vai para o culto, você tem que orar para o Espírito Santo te aquecer. Se você não se aquecer, você não vai conseguir cultuar. Então, o músico tem que orar, né? O cantor tem que orar, o pregador tem que orar, a pessoa que vai dar testemunho tem que orar por isso, todo mundo tem que orar por isso. Ora assim, Deus me usa, Deus me direciona, Espírito Santo me dê inspiração, me dê palavras certas, me dê o entendimento, me ajude a fazer certo, me ajude a fazer com qualidade. Ore antes que você vai ver a grande diferença em tudo que você faz de serviço na casa do Senhor e também na liturgia, né, que é na hora do culto. Tudo que você faz fora do culto ou tudo que você faz na hora do culto, ore, apresente ao Senhor e peça que o Espírito Santo direcione, peça que o Espírito Santo te dê inspiração, peça que o Espírito Santo te use e você vai ver a grande diferença. Conforme 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, é o Espírito Santo que entrega os dons. Não é o pastor da igreja, não é o líder, é o Espírito Santo. Então você precisa, se você quer dom, se você quer receber dons, talentos, você tem que orar a Deus, né, clamar a Deus em nome de Jesus, pedindo que o Espírito Santo te conceda esses dons, com o propósito de ajudar na obra, com o propósito de servir na obra. Então são muitos os dons, né? Nas vigílias de sexta-feira na igreja nós estamos fazendo um estudo sobre dons. Tem sido maravilhoso, né? Dar essa compreensão para os irmãos, dar essa instrução para os irmãos, orientar a igreja sobre os dons. E tem sido maravilhoso, né? Rever para quem já sabe e recapitular para quem já sabe e a descoberta para quem não conhecia, né? Nesses estudos têm sido esclarecedores. Então os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo e você só vai receber dons com vida de consagração,
com vida de jejuns, com vida de oração, com vida de meditação na palavra, orando sozinho, orando em grupo. Por isso que a igreja tem os cultos de terças, por isso que a igreja tem a vigília na sexta, que é para poder proporcionar ao cristão a oportunidade de orar. Porque sem oração nós não seremos vitoriosos, sem oração nós não vamos conseguir nada. Não, eu estou orando em casa. Não funciona, crente. Orar em casa, você ora pouco, você não consegue, você é um graveto fora da fogueira. Né? Participe das orações da igreja, participe, esteja frequente nas orações, você vai ver a diferença da sua fé, você vai ver a sua diferença na comunhão com o Espírito Santo, você vai ver a diferença espiritual na sua vida, você vai ver a grande transformação na sua vida. Muda isso, participe mais, esteja mais envolvido, esteja mais comprometido. E você, quem vai ganhar com isso? É você que vai ganhar com isso. Você vai ter um desenvolvimento espiritual maior, você vai ter felicidade. Não confunda alegria com felicidade. De repente você é até uma pessoa alegre, mas não é feliz. Então busque a felicidade. A felicidade é só o Espírito Santo de Deus que consegue te dar. É só o Espírito Santo de Deus que consegue te proporcionar. É só o Espírito Santo de Deus que vai favorecer. Não confunda alegria com felicidade, é muito diferente. A alegria passa. A alegria dura só minutos, só instantes, só questão de horas. A felicidade, ela é constante. A felicidade é para sempre. Vamos lá, concluindo a lição, tem muito mais aqui para falar, mas não dá tempo. Então, concluindo, a plenitude do Espírito resulta no recebimento de poder e ousadia para o serviço de Deus. Também em força para enfrentar as crises particulares. Ou seja, quando você busca o Espírito Santo, você vai ter unção para o seu serviço na igreja, você vai ter poder nos serviços que você faz na igreja, e você também vai ter força e entendimento para os seus problemas pessoais fora da igreja, para a sua vida fora da igreja, no seu dia a dia. Estar cheio do Espírito significa lhe pedirmos para ocupar, guiar e controlar cada setor de nossas vidas, conforme Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. E quando isso acontece, a verdadeira paz é uma constância em nossas vidas e a verdadeira paz torna-se normal em nossas vidas. A pessoa vai viver em paz mesmo em lutas. A pessoa vai viver em paz mesmo em provas. As pessoas vão viver em paz mesmo com muitas pessoas agindo contra ela, falando contra ela, né, tentando contra ela. Então, permita o Espírito Santo fazer uma grande transformação na sua vida. Permita ao Espírito Santo fazer um grande agir na sua vida. Permita ao Espírito Santo operar grandemente na sua vida. Se você permitir, você vai ter uma grande transformação. Reveja essa aula quantas vezes for necessário. Leia os versículos que nós citamos aqui. Medite muito, entenda muito. O maior erro dos cristãos é não conhecer o Espírito Santo. A maior falha de um cristão é não conhecer o Espírito Santo. Porque quando ele conhece o Espírito Santo, a vida muda, a vida transforma. Essa pessoa cria asas e voa, né? Essa pessoa deslancha tanto na vida espiritual quanto na vida pessoal. Essa pessoa muda tudo para ela. É transformador, é transformador. Aleluia, louvado seja Deus. Que essas palavras possam te abençoar, que esse ensino de hoje possa fortalecer a sua vida, que você possa continuar crescendo na graça, na fé e no entendimento. Deus seja louvado na sua vida, na sua casa, na sua família e em tudo que você fizer. Que Deus possa te abençoar. A paz seja com todos, obrigado por acompanhar essa aula. Se essa aula foi boa para você, reveja ela quantas vezes necessário. E se essa aula servir para outra pessoa, mande o link para ela, né? Mande o link para essa pessoa, para que ela também seja abençoada. Deus seja louvado. Estando em Porto Velho, congregue conosco na Rua Cristina, 6291, bairro Igarapé.
Esteja lá e conheça o poder do Espírito Santo. Esteja lá e conheça o agir do Espírito Santo. Amém? Deus seja louvado e as bênçãos do Senhor permaneçam contigo. Amém.